eu vou resolver isso assim que der, tá? Silvana, do vídeo no YouTube. Vou tentar baixar tudo de novo hoje. E eu não vou conseguir acompanhar essa aula hoje, mas o Henrique vai ficar aqui acompanhando, tá bem? Sem Então, problema. muito obrigada, Tonico. Boa aula, gente. Falou, Obrigada, obrigado. Bianca. Tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Eu vou, inicialmente, primeiro só deixa eu fazer uma coisa aqui, que é capturar aqui pré-vestibular. Hoje, dia... Peraí, deixa eu ir aqui primeiro o USB. Deixa eu ver onde eu botei esse exercício. Hoje é dia 4. Exercício sobre fuso horário. Então, eu vou começar. Deixa eu só pegar aqui. Primeiro, não vai ser esse aqui, o exercício 4, vai ser o primeiro. Voltemos aqui. Eu vou compartilhar a tela aqui contigo. Tá? Compartilhar a tela. Show. Então, Silvana, aí pelo teu celular, você está conseguindo ver pelo menos que há um exercício, essa folha do Word? Sim, o senhor está me ouvindo? Estou tranquilo. Estou tranquilo. Tá. Eu tenho a opção de aumentar o tamanho aqui, quando eu toco no telefone, dá para ver, sim. Tá. Então, vamos começar com esse exercício, até porque ele historiciza um pouco a ideia do fuso horário, tá bom? E te apresenta essa ideia também que a gente conversou do fuso horário, né? Na construção disso que eu falei. É uma probabilidade, tá? Lembrando que eu te falei na última aula. Isso não quer dizer que vá cair, né? Todo ano acaba caindo uma questão de fuso horário. Tá? Mas pode ser que eu escolha, a banca examinadora escolha não fazer. Mas, na dúvida, é sempre uma questão, e eu vou te pegar uma questão, inclusive, da UERJ, que foi ela, talvez, uma questão de língua portuguesa, entendimento desse conceito, né? Ela é uma questão do vestibular primeira, exame de qualificação, se eu não me engano, 2013 ou 2014, tá? Que teve um erro uma margem de erro muito grande, por isso ela foi considerada, inclusive, difícil. Tá aí? Eu acho que a partir do entendimento dela, a gente vai deixá-la até mais para o final, eu acho que fica melhor, né, o seu domínio. Mas vamos começar com essa quarta questão. Lembra que eu te falei que a ideia da criação desse sistema, né, de regulação de horários, dos diferentes horários pelo mundo, ela se inicia no século XIX, logo após a industrialização, ou melhor, o primeiro processo de revolução industrial, uma vez que os países ampliavam aí as suas possibilidades, tá, de aumento dessas transações comerciais. No entanto, né, o que acontecia? Estava cada vez mais confuso você ligar para uma pessoa, até porque começam as tecnologias do próprio telefone, né? Então, ficava muito que você pegava, você estava no horário, mandava, né? Lembrando, eu falei com você das viagens de trem que encurtaram os caminhos, navios, então, combinava um horário, só que você partia do seu horário e achava que ia chegar no seu horário, chegava num outro horário. Para resolver isso, foi-se criado, então, né? Na verdade, a Inglaterra, que era até então a grande potência mundial, econômica mundial, deu, inclusive, um prêmio para a criação desse sistema de fuso horário. E aí eu até te falei, olha, esse sistema de fuso horários ele está estabelecido a partir de cálculos matemáticos. E esses cálculos matemáticos, físico-matemáticos, calcularam a velocidade de rotação, né, um combinado, é uma equação,
a velocidade de rotação da Terra, juntamente com esse perímetro todo que a Terra tem, aproximadamente, na sua circunferência, na sua parte mais larga da sua circunferência, que é a linha do Equador, ok? Nesta linha, a gente tem aí aproximadamente 40 mil quilômetros de circunferência, e combinado com o próprio movimento físico, já o físico da Terra, que é o movimento que se dá de oeste, tá, para leste. Portanto, é um movimento, se eu pensar em termos de um relógio na parede, ele é um movimento anti-horário. Tá? Ele é um movimento anti-horário. Ele vai de oeste, a Terra, né, se movimenta nesse sentido, ela vem do movimento nascendo o Sol primeiro, né, a leste, mas ela está rodando de oeste para leste. Tá? Ela está rodando de oeste para leste. Por isso que a gente vê um movimento aparente do Sol, por isso, de novo, eu falo aparente, porque nos parece que o Sol está nascendo a leste, justamente por conta desse movimento. Essa equação montada chega-se à conclusão de que, então, o planeta tem, a cada 15 graus, tanto para oeste quanto para leste, a diferença de um fuso horário. Você está lembrado que eu falei? 15 graus, tanto para oeste quanto para leste. E que esses 15 graus, como é que você chegou a esses 15 graus? Falei, bom, vamos transformar isso numa figura geométrica, circunferência. Para rodar esses 360 graus todo, ou esses 40 mil quilômetros, se eu pensar no sistema métrico, a Terra leva 24 horas. Está lembrado que a gente falou isso? Que é o movimento de rotação. E aí, se eu dividir os 360 graus que a Terra tem por 24, que é o tempo que ela leva para completar toda essa volta, eu vou ter que cada um fuso horário passa a ser igual a 15 graus. Tá? A gente até viu, por um outro cálculo, que a Terra acaba tendo uma velocidade de aproximadamente 1.660 quilômetros por hora, e que a gente não é expulso, não é jogado igual uma pipoca para fora da panela ou para fora da Terra, por conta da lei da gravidade. Então, nos dá a sensação que, apesar dos 1.666 quilômetros a velocidade, né, mas como é mesmo que, enquanto essa velocidade, eu pego os 40 mil quilômetros, divido pelos 360 graus, e aí eu vou chegar lá ao 1.666, né, quilômetros. Bom, tudo isso para a gente falar o seguinte: uma vez feito e descoberto como é que ia ser calculado esse sistema de fuso horário, óbvio que isso dependia de uma aprovação internacional. E essa aprovação ocorre, né, neste congresso aí que você está vendo dessa questão, em Washington, em 1884, portanto, século XIX, tá? Onde estabelece, né, fica definido um padrão de tempo técnico teórico. Isso tudo era teoria, porque, como também nós vimos, havia uma questão prática. Cada país pode adotar, né, dentro do seu continente, um determinado grupo de fuso horário, mas sempre obedecendo essa questão dos 15. A China adotou o seguinte: nosso território é muito extenso, com realidades muito distintas, daria um grande problema, sobretudo porque as pessoas são, sua grande maioria até então, muito analfabetas. Vamos fazer o seguinte: um fuso horário acabou, não tem discussão. Todo mundo vai adotar. Mas o Sol já nasceu. Não interessa. Aqui o Sol nasce no leste, lá às 5h40 da manhã, está escuro lá na parte mais oeste, ou seja, na parte da China, cada vez mais próxima da Europa, está escuro, muito escuro, mas ainda já são 5h48 da manhã. Né? Aí amanhece no horário, de acordo com o sistema de fuso horário,
o amanhecer da parte mais oeste acaba acontecendo já com a luz do dia, né? Está lá o sol já a pino forte, e ele está dizendo, são 6 horas da manhã. Não é possível ser 6 horas. Isso porque a China resolveu adotar um único sistema de fuso horário. O Brasil, no seu sentido, né, da extensão longitudinal, é menor do que a China. No entanto, o Brasil tem 4 fusos horários. 4 fusos horários. Tá? Isso faz com que haja um equilíbrio entre a relação distância e posicionamento da luz solar, chegando em nossas terras. E aí a questão, em 1884, durante um congresso internacional em Washington, Estados Unidos, estabeleceu-se um padrão mundial de tempo. A partir de então, ficou convencionado que o tempo padrão teórico, né, nos diversos países do mundo seria definido por meridianos espaçados a cada 15 graus, tendo como origem o meridiano de Greenwich. Então, Silvana, qualquer exercício que no vestibular que fale de fuso horário, jamais você use as latitudes. Use sempre a longitude. E aí use a longitude principal, que é o meridiano de Greenwich, que é este aqui, que está nessa cor mais cinza, assim, né? Meridiano de Greenwich, está passando aqui, na Europa, na África. Consegue ver aí pelo celular? Então, onde eu estou passando meu mouse, o curso do meu mouse. Sim, dá para ver, sim. Então, esse é o meridiano de Greenwich. Tá? Ele vai cortar lá Londres, né? Esse nome, inclusive, é por conta do observatório, o primeiro observatório de astronomia, né? Se não o primeiro, um dos primeiros no mundo, e na época mais importante, e foi criado. Lembrando que isso é uma questão também política, porque à época a Inglaterra era mais o país, a potência, como te disse. Se fosse o caso o Brasil, provavelmente o mundo, os mapas, todo, estariam adotando o horário internacional de Brasília. Então, seria o meridiano de Brasília. E aí todos os relógios do mundo seriam ajustados a partir de Brasília. Mas convenhamos, se cada país, numa parte do período histórico, vem a dominar o mundo, né? Imaginemos agora os chineses, com toda a sua tecnologia, todo o seu crescimento aí na área comercial, vem estabelecendo, não, agora o horário que vocês vão usar é o de Pequim. Né? Todos os outros relógios teriam que ser ajustados. Daqui a pouquinho nós teríamos uma outra hora agora em relação a Pequim. E assim por diante, ficaria um samba do crioulo doido, né? Então não é muito convencional. Então você adota algo que a gente chama de teórico. No entanto, tem o fuso horário, que a gente chama de fuso horário prático e legal. Esse fuso horário prático e legal são esses, por exemplo, onde Pequim determina, em nosso território, esse é o fuso horário, a partir de Greenwich. Brasília determinou que o fuso horário, no caso, o Brasil está dividido por 4 fusos horários. A gente já teve 4 quando chegou lá em 1800. Nós até levamos muito tempo, a gente não adotou de imediato, não, a gente demorou um tempo. Nós só fomos adotar lá o nosso sistema de fuso horário no século XX, no início do século XX. E aí a gente começou com 4, depois ficamos um tempão com 4. Em 2008, nós passamos a ter 3 fusos horários e depois, por um plebiscito feito pela população do Acre, que dizia ali da região norte, que caía justamente nessa questão que eu te falei, que acontecia em Pequim. As pessoas se levantavam muito cedo, né, porque o relógio estava marcando 6, 7 horas, mas ainda estava muito escuro. Então, foi feita uma consulta e aí a população votou em voltar ao sistema antigo para poder, né, o relógio ficar ajustado. Esse encurtamento de fuso horário, na verdade, que passou de 4 para 3, durante aí um período de uns 5 anos, 6 anos, foi para atender os interesses econômicos das emissoras.
Pô, eu vou ter um horário de padrão, de comercial, é, no horário, fuso horário de Brasília, às 8 da noite. Aí só vai ter o mesmo comercial, questão com o público que eu pretendo atingir lá, é, 2 horas depois. Isso não me interessa. Chama todo mundo para o mesmo horário, todo mundo assim. Não foi assim, não deu certo. Então voltou ao seu horário antigo. Então vamos lá ver o que essa questão está pedindo. Ela nos apresenta um cartograma com as divisões, e aí talvez você não enxergue, mas aqui está a partir do meridiano de Greenwich, 30, 60, 90, 120, 150, 180. Isso para leste. O mesmo para oeste. 0, 30, 60, 90, 120 e assim por diante. Aí ele fala o seguinte: com base no mapa e nas informações acima, considere a seguinte situação. João, que vive na cidade de Pequim, na China, recebe uma ligação telefônica às 9 da manhã de uma segunda-feira. Ele recebe esse telefone, essa ligação de Maria, que vive na cidade de Manaus, no Brasil. A que horas e em que dia da semana Maria recebe, né? A que horas a que horas e que dia da semana Maria, aí ficou, telefonou, mas Maria recebe essa ligação. As opções: domingo, 21 horas, 17 horas de domingo, 21 horas de segunda-feira, 17 horas da terça-feira, 21 horas da terça-feira. Como é que a Silvana, não tem que dizer a resposta agora, mas como é que a Silvana vai pretender resolver essa questão? Conta aí para mim, Silvana. Qual seria o caminho que você pretenderia? Quais seriam os seus primeiros passos para resolver essa questão? Esquece a resposta. Vamos pensar primeiro o mecanismo de resolução dessa questão. Uma pessoa liga às 9 da manhã para uma outra que está num outro lugar do mundo. Eu preciso saber que horas Maria, que recebe essa ligação, que horas ela recebe, na verdade, de acordo com o horário local dela, não do João, que está em Pequim. Então, para resolver isso, como é que você faria, Silvana? Bem, Consulte eu aí. sei que a China, provavelmente por estar mais perto do meridiano de Greenwich, está mais adiantado em relação ao Brasil. Então, você Isso eu já sei. sabe, olha só, uma coisa importante. Independente aqui das respostas, você já sabe que a China, por estar mais a leste de Greenwich, né? O Brasil está a oeste e China está a leste. Como a Silvana já é sabedora de que o movimento aparente, né, nos remete, o Sol está nascendo a leste, porque o planeta gira de oeste para leste, tá? Ou seja, vai no sentido anti-horário. Você já sabe, ó, a ligação que a Maria está recebendo está atrasada, correto? Certo. Primeiro passo. Mas vamos lá, o que você faria para descobrir a hora? Quais seriam os passos? Você já sabe que a hora é atrasada. Agora, como é que você vai descobrir essa hora? Primeira coisa, você vai ter que ver a distância, tá? A distância entre difusos entre esses dois países. E aí, Silvana, eu vou te ajudar por conta que eu sei que você sabe, mas é por conta do, como se diz, da visualização, tá? Da visualização. Aí Silvana vai pegar e vai ver que aqui no mapa Pequim, aonde está marcando Pequim, tá? Você pega aqui Pequim, tem uma bolinha aqui em cima
Esta bolinha, se eu descer ela aqui, seguindo, vai dar em 120 graus leste. 120 graus leste. Ok? E se eu olhar Manaus, pegar Manaus, ela vai dar em 60 graus leste. Oeste. Oeste, tá? O que a gente falou com você? Quando os dois, hora dada e hora a ser informada, estão em hemisférios diferentes, o que a Silvana precisa fazer? Vai somar. Vai somar e dividir pelos graus, né? Vai somar, tá? Vai somar e dividir com os graus depois. Então, o que a Silvana vai fazer? Vai pegar 60 mais 120. Qual é a distância que vai dar, Silvana? 180. 180. A Silvana quer saber quantos fusos. A Silvana já sabe a distância em graus. Agora a Silvana precisa saber a distância em fusos. O que a Silvana precisa, então, fazer? Tem 180, a Silvana precisa descobrir a distância em fuso. Isso eu não lembro. Eu sei que cada fuso é 15 graus. Ué, se cada fuso é 15 graus, se você tem, e você sabe que você descobriu esses 15 graus a partir dos 360 graus que a Terra tem, pensa, então, quando você tem 180 graus. Para dividir por quanto? Vocês querem descobrir quantos fusos tem, o que você precisa fazer? Você não precisa dividir por 15? Você já está sabendo que um fuso tem 15 graus. Um fuso tem 15 graus. Agora eu quero saber a quantidade de fuso dentro de 180, que essa é a distância que você somou, não foi a distância que você somou? Sim. Aí Encontrar? divide sempre pelo valor do Sempre. grau, que é 15? Isso, 180, padrão sempre vai ser 15. Entendeu, Silvana? Você descobriu a distância em geométrica delas, 180 graus. Agora você quer descobrir o segundo passo, que é o fuso. Tá? Que é o fuso. Então, 180 dividido por 15 vão dar quantos fusos? 180 divididos por 15. Essa conta, eu vou te dizer que ela é um pouco mais fácil. 12. Sabe por quê? 12. Ótimo, né? Se 360 tem 24, 180 é metade, por 12, né? Concorda comigo? Você fez bem. Fez maravilhosamente bem. Então, 12. Aí agora, você tem 12 fusos. Vamos ler a questão? Vamos ler a questão de novo? Ó. O João, na verdade, né, que vive lá em Pequim, na China, recebe uma ligação da Maria às 9 horas, né, às 9 horas da manhã. Ele, João, está às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã de uma segunda-feira. João recebe essa ligação de Maria às 9 horas da manhã. A questão então quer vai saber... ser a letra C. Você acha que vai ser a letra noite. C? É. Vamos lá, então. Vamos lá ver isso. Você pega, o que você vai fazer agora? A Maria está adiantada ou ela está atrasada? Espera aí, vamos ler de novo. 9 da manhã de segunda.
Ela está atrasada ou ela está adiantada? Ela está atrasada. Ela está atrasada. Então, tem que Se a voltar. gente voltar 9 fusos, nós vamos cair aonde? Se a gente voltar 9 fusos, já que tem 12. Se a gente volta 9 fusos, se voltarmos 9 fusos, tá? Nós cairemos onde? Não sei, não entendi. Vamos pensar então de uma outra forma. Tem quantos fusos que distanciam? Não são 12? Não são 12? Então, volte aí 12 fusos de 9. 9 horas. Pensa, 9 da aonde manhã. vai cair? Em que lugar vai ser meia-noite? Porque ela está atrasado, não está? Ou seja, se eu vier para cá, ó, tá aqui, Pequim 120. A gente viu na questão, ó. Pequim, 120 graus, não é isso? Não foi isso que a gente viu? Se eu tenho que vir para cá, portanto, as horas estão diminuindo. Eu quero saber que hora estará marcando quando tiver 60 graus. Então, quando eu chegar para cá em Maria, eu vou estar na segunda-feira? 9 da noite. Não, vai estar no domingo, 9 da noite. Eu vou estar no domingo, 9 da noite. 9 da noite. Deu para entender? Sim. Então, a opção aí é letra A. Letra A. Eu retrocedi no tempo. Beleza? A Maria vai falar, o João já vai falar para ela. E já estou no dia 5. Domingo agora, segunda-feira agora vai ser dia 6. Domingo é não. 6, segunda é 7. Hoje é 4. Não, amanhã é 5, como que domingo é 6? Hoje não é sexta. Hoje é dia 4. Hoje é dia 4. Então, 4, amanhã é 5, 6, 7, 8. Segunda-feira é dia 8. Aliás, Dia Internacional da Mulher. Né? É verdade. Então já não vou lhe ver, Paulo, mas já lhe desejo um feliz Dia Internacional da Mulher. Opa, obrigada. Então, aí, na verdade, quando a Maria fizer essa ligação, o João já vai estar falando, pô, Maria, logo segunda-feira ela vai falar, não, amor, estou te ligando domingo. Não, domingo aí do Brasil. Mas, na verdade, já é segunda-feira e eu já estou trabalhando, tá bom? Só queria te avisar isso. Mas deu para entender essa lógica? Deu. Não, eu me precipitei, porque eu adiantei o horário olhando a pergunta e não prestei atenção. Se despreocupa. Acaba-se sempre fazendo dessa forma todo mundo. Vamos fazer, então, agora, já que esse sentido foi, essa é a questão, foi só para você ter uma historicização da questão, né? Ao historicizar essa questão, você já entendeu que ela foi uma convenção, ou seja, se é uma convenção foi votada, estipulada, uma regra de como se calculava isso. Beleza? Agora vamos fazer uma outra. Esse mapa é mais fácil, né, professor? Fica mais fácil de visualizar. Mas às vezes não. Seguir. Mas às vezes não tem. Isso. Quando eu tenho um mapa como esse, e eu sei que a cada 15 graus, eu vou só. Aqui está tá somando de 30 em 30. Então, aqui acaba contendo em cada 30 2 fusos. Né? Aí eu só vou abatendo, vou contando o número de fusos com o mapa. Mas normalmente não vai te dar o mapa, tá bom? Não vai te dar o mapa. Por isso eu comecei por aqui, porque fica mais fácil com o mapa. Agora nós vamos fazer uma outra questão, que é esta aqui, ó. Ela também vai te dar um mapinha, e nós vamos arredondar para facilitar a sua vida, ou a nossa vida, melhor, né? Que é o seguinte, ó, um americano saiu dos Estados... não, essa peraí, não, essa aqui eu vou deixar para depois. Fazer... Cadê ela? Eu queria uma bem facinha que eu tinha separado aqui para você. Não.
Essa daqui. Essa daqui. Vamos lá. Observe o mapa, né? O mapa, agora eu mesmo vou precisar botar o óculos, tá? O mapa tem 3 grandes cidades, né? Uma menor, mas 2 bem conhecidas: Londres, Tóquio e Vitória, no Brasil, tá? Capital do Espírito Santo. Aí pergunta assim: a diferença entre as cidades mencionadas está associada ao fuso horário, que foram definidos, entre outras razões, pelo. Aí vamos lá. O sistema de fuso horário foi definido pelo movimento de translação da Terra, que é executado no sentido oeste-leste, de modo que os lugares situados a leste têm horários atrasados em relação aos lugares a oeste. Poderia ser essa possibilidade? Por quê? É o movimento de translação. O que é o movimento de translação? A Terra possui 2 grandes movimentos astrofísicos. Um é rotação e outro é translação. Um resulta na formação do dia e da noite, o outro resulta na formação das estações do ano. O movimento que resulta a formação do dia e da noite é a translação ou rotação? Translação. Oi? Translação. Não, é o de rotação. Contrário, rotação. Rotação, né? A translação, e é bom você anotar, resulta aí a formação das estações, tá bom? Então, ele leva um período de 365 dias, 364 dias, 6 horas, para dar toda uma volta em torno da órbita, de um caminho do Sol. Esse movimento chama-se translação. Então, essa opção já começa errada, porque o sistema de fuso horário foi criado em cima do sistema de rotação, tá? Aí fala assim, é executado no sentido oeste-leste. Essa informação está até correta, mas a seguir vem uma outra informação incorreta, dizendo que os horários a leste estão atrasados em relação aos lugares oeste. Ao contrário, os lugares a leste, a gente acabou de ver essa questão de Pequim e Manaus, né, estão sempre adiantados em relação ao oeste. Beleza? Então, a A não pode. B, o movimento de rotação da Terra, que é executado no sentido leste-oeste. Pô, começou bem, mas daí já vem que é executado de leste para oeste. A gente viu que não, que o sentido é justamente o oposto, de oeste para leste, para justamente rezar que leste esteja sempre com horário adiantado em relação ao oeste. Ok? Então, a gente já elimina a B também, apesar de ter começado com o movimento de rotação. Vamos ver a C. A C também começa com movimento de rotação, que é executado no sentido oeste-leste, certinho até aí, não está tudo certo? Né? De modo que os lugares que estão situados a leste têm horários adiantados em relação aos lugares oeste. Opa, essa está certa. Então, a opção correta, letra C. Tá? Vamos ver a D. O movimento de translação. A gente já viu que não é o movimento de translação. Então, a D estaria errada. Show de bola? Okay. Deu? Então, uma anotação muito importante que Silvana não pode esquecer é que, na equação teórica do sistema de fuso horário, é levado em consideração o movimento de rotação, e não de translação, de rotação. E sempre no sentido oeste para leste. Aí agora, vamos para esta outra questão aqui. Essa questão, que é a quarta questão, é mais fácil, tá bom? Então, olha só, essa é bem facinha. Você consegue ler daí? Ou não? Sim. Vou te deixar fazer sozinho. Ok.
existe uma cidade que se chama Crato, tá? E ela está localizada a 45 graus oeste, longitude oeste, tá? Na verdade, essa informação, tá? Que se está a oeste ou a leste-oeste, só está aí para justificar que a hora está atrasada. O que a questão quer saber é quantas horas está atrasada, tá? Em relação a Greenwich, quantas horas essa cidade está atrasada? Como é que Silvana vai... o mapa seria mais fácil, porque eu acho que eu olharia... É só matemática. Essa é só matemática. Vamos lá? Quantos fusos horários compreendem dentro, ou melhor, quantos graus, refazendo a pergunta, quantos graus compreendem dentro de um fuso horário? Silvana? 15 graus. 15 graus. Quantos graus ele está te dando na questão? 5. Oi? 5 não, é 45. 45. Né? Portanto, ele quer descobrir quantas horas tem dentro desse 45. O que você precisa fazer? Você tem duas informações. Uma, o total, que é 45, como você já me disse, né? E você tem uma informação que é fixa, que são 15 graus cada hora. O que você tem que fazer aí? 45 dividido por 15? 45 dividido por 15. Ao dividir 45 por 3 graus. Viu? Precisa de mapa? Não. Puramente o quê? Matemática. É, por isso que eu impacto. Porque a matemática, com certeza, não é o meu forte. Como é que é? Pensar matematicamente. Pensar matematicamente não é mais forte para você? É difícil. Tá. De repente, então, se tivesse o mapa, assim, igual tinha naquela mas eles não, dificilmente eles vão, né, te dar esse mole. O que eles vão fazer é te dar as informações e você trabalhar matematicamente, porque o fuso horário ele é matemático. Enfim, esses são alguns dos ônus dessa questão. Vamos para uma outra questão. Mas é fazendo mesmo que a gente vai entendendo, né? Sim. Vamos fazer. Essa aqui é mais dificilzinha. Olha lá. De novo, ó, uma questão que não tem mapa, ok? Não há mapa. Então faz o seguinte: o que a Silvana sempre tem? Lembra? Eu espero que você tenha guardado aquelas anotações, né? Que eu botei não. Estão com elas, né? Então vamos lá. Uhum. Os fusos horários são uma convenção internacional que possibilita as pessoas de todos os países adotarem um padrão de horário, utilizando como referência. Então, olha só. Sendo, e nós vamos adotar essa primeira informação, cidade A, cidade B. Ok? Lembra que a gente até fez isso? Eu não dei nome de cidade, aqui tem algum nome de cidade? Não. Então, vamos chamar essa cidade que está, né, localizada no hemisfério, tá no hemisfério oeste, 120 graus. 120 graus, cidade A, 120 graus oeste, tá? Vou botar assim, oeste. Vou tirar isso aqui. Vou até consertar aqui para ficar melhor para você. Oeste. E a outra cidade está, para não dar confusão, aqui, oeste. Beleza. Uma está localizada a 120, a outra está a 160 graus. Pergunta, ele diz que essa cidade A, o relógio marca, essa que está a 120, está marcando 13 horas, tá bom? Então, A está 13 horas. Ele quer saber, nesse mesmo tempo, que horas estará marcando o relógio da cidade B, que está a 165.
120 e 165 em relação a quem? A Greenwich, que está a zero. Tá bom? Greenwich está a zero. O que Silvana precisa fazer? Se estão no mesmo hemisfério, Silvana, para descobrir a distância em graus, vai somar ou vai diminuir? Diminuir. Então, Silvana vai pegar 165 e diminuir de quanto? De 120, não é isso? Quanto é que você encontra nessa distância aí, Silvana? 45. 45. Agora, Silvana precisa saber a distância de fuso horário entre uma e outra. Para eu descobrir, você acabou de fazer isso com a cidade de Crato. O que você vai fazer? Vai pegar esses 45, correto? E vai dividir por 15, não é verdade? Você vai descobrir qual a distância. Qual foi a distância que você descobriu em Crato? 45 por 15. 45 por 15 é 3. 3 fusos. Você descobriu 3 fusos. Essa distância em fusos. Só que a Silvana já tem a hora que está marcando lá. Silvana, pensa na sua cabeça. Qual é a cidade que está mais afastada de Greenwich? 165 ou 120? 165. 165, não é isso? Certo. É a que está mais afastada de Greenwich. Portanto, a hora aí, já que está a oeste, e a Silvana sabe que quanto mais oeste eu estiver, mais longe do Sol naquele momento eu estarei, mais as horas estarão atrasadas. Se a cidade A está marcando que está a 120, está marcando 13 horas, é sinal que a cidade B, essa de 165, está atrasada em relação à hora de A. Concorda comigo? Concordo. Ela está atrasada. Está atrasada quantos fusos? Quantas horas? 3 horas. Correto? Porque você achou isso. Então, o que a Silvana vai fazer? Está o último passo. 13 horas menos quantos fusos, Silvana? Menos 3 fusos. 3 fusos. 13 menos 3. Qual é a resposta aí de hora? Letra. Consegue ver aí? Não sei, pode estar ruim. Deixa eu ver se aumentando aqui. Não consigo ver as horas. Dá para eu ver aqui. Melhorou? Dá sim, dá para ver. Então, você vai diminuir 13 de 3, vai encontrar quanto? 10. 10. Portanto, a letra aí é B da resposta. Ok? Então, lembrando os passos, o que a Silvana fez? Ela viu, em primeiro lugar, que as duas cidades estão no mesmo hemisfério, o hemisfério oeste. Portanto, o segundo passo, para ela saber a distância em graus, que é o primeiro passo, eu vou descobrir a distância em graus, eu vou ter que diminuir 165 de 120. Porque estão aí a você oeste, aí diminui. Diminui. Aí você descobriu que a distância, já que você diminuiu, você descobriu a distância. A distância são 45 graus. Essa é a distância em graus. Mas para a Silvana resolver qualquer problema, precisa também saber a distância de fusos. Só que a Silvana sabe que é padrão, cada fuso tem 15 graus. Então a Silvana vai dar o segundo passo, que é dividir a distância em graus pela distância de fuso. 45 por 15. Descobre a distância de fuso, que foram 3. Último passo. Bom, agora eu só tenho que saber se a cidade que está sendo perguntada, se ela está atrás da cidade que está sendo informada ou se ela está à frente. Se ela estiver atrás, eu diminuo. Se ela estiver à frente, eu somo. E acabou. Certo. Tá bom? Tem que prestar bastante atenção depois que fizer as contas, não se precipitar e ver qual é a pergunta, né, professor? E só seguir esse passo, Silvana, que a gente anotou na última aula. Em primeiro lugar,
Primeiro passo, você deve ter aí anotado. Primeiro passo, verificar se as cidades estão no mesmo hemisfério ou hemisfério diferente. Aí, se eu observo que estão no mesmo hemisfério, para descobrir a distância em graus, eu vou diminuir. Uhum. Se elas estiverem em hemisférios diferentes, eu vou somar. Ok? Ok. Feito isto, eu vou descobrir, então, qual é a distância. Uma vez descoberta a distância em graus, eu preciso descobrir a distância em fusos. Aí eu vou pegar esse x, que foi a distância em graus, e vou dividir por 15. Sempre Que é o vou valor dividir de por cada 15. grau. Isso. Então, nesse caso aí, era 45 a distância, eu dividi por 15. E descobri a distância horária. A distância horária foi 3 horas. Agora, saber, está à frente ou está atrás? Se a cidade está à frente, eu somo. Mais 3, da hora dada. Se está atrás, eu diminuo de 3 horas da hora dada. No caso dessa questão, tá? Uhum. Porque o horário foi de 3, mas poderia ser 6, 7, enfim. Vamos fazer isso aqui, ó. Outra questão. Tem mapa? Não, não tem mapa. Copa do Mundo de 2014. Ela está no futuro, inclusive, porque ela foi uma questão feita, né? Mas a gente poderia botar a Copa do Mundo do Brasil 2014 atraiu para o Brasil os olhares, né, de milhões de pessoas. Curitiba, né, capital do Paraná, sediou alguns jogos desse treino. Um desses jogos foi marcado no dia, olha, informação, dia 23 de junho, às 13 horas. Então, vamos chamar, você põe um Czinho aí para Curitiba, tá? Curitiba, põe um C e põe assim, igual a 13 horas. Assinale a alternativa que indica que um telespectador, tá? Que um telespectador estadunidense, que está lá em Nova York, localizado a 75 graus oeste. Então, você vai botar cidade B, Nova York, 75 graus oeste. Tá? 75 graus oeste, que é a cidade B. E outro, que se encontra em Paris, tá? No fuso 15 graus. Tá? Fuso 15 graus. Que horas eles assistirão o jogo, respectivamente? E para isso você precisa considerar, tá? Precisa considerar o fuso horário desses países. O horário, considere, né, que esses países adotam o horário de verão, tá? Repara só o seguinte, como é que você vai resolver essa questão, Silvana? Todas as três cidades, elas estão em todas elas, no mesmo eixo de hemisfério. Todas elas estão a oeste. Tá? Então, portanto, todas as distâncias a serem consideradas serão subtraídas ou serão somadas? Estão no mesmo hemisfério. Subtraídas. Pronto. Como é que eu resolvo isso? Vamos começar, né? Porque elas te perguntam, ó, quer saber o horário de Nova York e quer saber o horário de Paris. Então, todo esse primeiro horário aqui é de Nova York. Todo esse horário aqui em relação a Paris, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a distância em graus entre Curitiba, que está a 45, e Nova York, que está a 75? Qual é a distância em graus? Uma está a 75, outra está a 45. Você disse que tem que subtrair, não foi isso que você me disse? 30. 30 graus. Agora, você quer descobrir a distância entre Curitiba e Nova York em fusos. Como é que você faz isso? Divide por 15.
Divide 30 graus por 30. Ao dividir 30 graus 30. por 15, não é? Por 15. Você tinha Ao dito 30. dividir 30 graus, que é a distância dada, por 15, você vai descobrir a distância horária entre essas duas cidades. 30 por 15, quanto é que dá, Silvana? 2. Oi, 2, né? 2 Isso. horas. Quem está mais adiantado? Curitiba, tá? Ou Nova York? Todas estão em oeste de Greenwich. Quem é que está mais com a hora mais atrasada? Nova York ou... Desculpa, ou Curitiba? Nova York. Nova York está mais atrasada, correto? Então, se no Certo. relógio de Curitiba o jogo está marcando 13 horas, e Nova York está afastado 2 horas, que horas marcaria se não tivesse adotado o sistema de horário de verão? Você lembra do sistema de horário de verão que a gente não usa mais? Sempre adianta 1 hora, atrasa 1 hora. Uhum. Que Sim. desconsidera inicialmente o horário de verão. Está atrasado 2 horas. Que horas marcaria o horário de verão ou de verão? Que horas marcaria o horário em Nova York? Na Está primeira atrasado coluna, 2 horas. letra E. Calma, Na primeira vamos lá. coluna, Está letra atrasado 2 horas, não é isso? Isso. Portanto, eu volto 13 menos 2, menos 2. Que horas que vai estar marcando? 11. 13 menos 2 vai dar quanto? 11, né? 11 horas. Isso. Mas não está no horário de verão? Nova York? Sim. Portanto, ele adiantou o quê? 1 hora, o relógio. Não adiantou 1 hora o relógio? Uhum. Então, Nova York estaria marcando que horas? 12 horas. 12 horas. Vamos ver se essa questão está correta? Paris. Paris está a que distância? A que distância está Paris? Hein? A que distância está Paris? Quantos graus? Paris. 15. É isso? 15 graus. Né? Uma está a oeste, tá? E a outra também está a oeste. Qual é a distância entre ambas, Silvano? 15. 45 menos 15, 30. 30, 2 horas, não é isso? Isso. Só que é 2 horas para frente ou 2 horas para trás? Quem é que está mais Trás. perto de Greenwich? Oi? Para trás? Desculpa, Paris está atrás de Curitiba? Olha aqui onde está Curitiba. 45. Olha onde está Paris. 15. Então, Paris está à frente, não está? Da gente? É verdade. Paris está à frente. O relógio, então, de Paris vai estar adiantado. Adiantado quanto? Uma está marcando 13. Nós já vimos que a frente daria 15, correto? Dariam Certo. 15, mais 1 hora, na verdade, dariam 16 horas. Só que aqui, ó, que a gente acabou de pegar um erro nessa questão. Na verdade, esta hora aqui, deveria estar marcando aqui, tá? 16 horas, e não 18, como está aqui. Porque são 2 horas de adiantamento, que são 13 mais 2, 15, mais 1 hora do horário de verão. Concorda comigo? Então, vai marcar 16 horas em Paris. Então, quando um brasileiro que mora em Curitiba está assistindo a esse jogo trem
às 13 horas, em Nova York, o nova-iorquino vai estar assistindo o jogo ao meio-dia, tá? Ao meio-dia. E o parisiense às 16 horas. A gente faz o Mas, seguinte, assim, no gabarito está marcando estava letra marcando D, errado. Na verdade, o gabarito estava marcando D, mas a informação aqui estava errada. era 18, mas Tava... aqui na questão tem 16 horas também, mas na letra E. Mas aí a letra E está errada, porque não são 11 horas. Lembra que Nova York Entendi. também, entendeu? Entendi. Entendeu? Então, Silvana, vamos fazer o seguinte: como a outra questão, as outras duas são mais difíceis, a gente vai deixar para o próximo encontro. Por que as outras duas questões são mais difíceis? Uma apresenta, inclusive, um mapa, tá? Ela apresenta um mapa. Só que ela trabalha com uma informação que eu ainda não quis trabalhar com você, porque era um pouco complicada. Na verdade, até mencionei, que é a chamado antimeridiano. O que é o antimeridiano? Exatamente aquela linha que está do lado oposto do principal meridiano. Qual é o principal meridiano? Greenwich, tá? 0 grau. O antimeridiano é aquela linha que estaria a 180 graus. Estaria do lado oposto de Greenwich, no planeta. Nesse sentido, o dia e a noite se alteram para os países nesse antimeridiano. É daí que se traça a data da mudança ou a linha de mudança de data internacional. Uma das questões trabalha isto. Então, e ela é montada em cima de um romance, ela é da UERJ, inclusive, montada a partir de um romance de um grande escritor, já morreu, Humberto Eco, que se chama... ele tem esse romance, onde a questão foi elaborada a partir de um trecho desse romance. Né? A Ilha do Dia Seguinte, o nome desse romance. Então, a gente vai guardar essa questão para o nosso encontro da semana que vem. Ela é mais complicada, a gente vai levar um certo tempo trabalhando ela. Tá? E a outra questão, a gente vai botar um elemento novo. Por enquanto, a gente só trabalhou com um relógio. Relógio da cidade A, relógio da cidade B. Agora nós vamos colocar um elemento novo, que é um avião. Porque as pessoas se deslocam de avião. E o avião vai numa velocidade. Né? E essa velocidade vai cumprir um horário. E aí nessa equação entra aí o avião. Então, para não tornar complicado, a gente vai deixar para a aula seguinte. Tá? Tá bom. Tá certo, professor. Então, eu te desejo uma boa noite. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Eu te desejo uma boa noite. Desejo uma boa noite ao Carlos Henrique. Tá? E na semana que vem nos encontramos novamente. Ok, tá querido? Certo. Obrigada. Uma boa noite, Silvana. Boa noite, Carlos Henrique. Muito obrigado aí por toda a sua assistência. Obrigado pela aula. Permanência. Tchau, tchau. Tchau, Carlos. Tchau, tchau. Tchau, Suzana. Tchau, tchau.